E professor, você falou que curte vir aqui, curte trocar ideia, curte falar. Eu escuto você falando pra caramba. Cara, o que que ainda te motiva a falar? O que que ainda te motiva a vir aqui, por exemplo, trocar ideia e expor as coisas? Bom, primeiro ter gente que ouve, né? Tem gente que ouve. Isso é imprescindível, porque invariavelmente quem se esforça para enunciar um discurso tem sempre a expectativa de ser ouvido pelo menos por alguma outra pessoa. Aham, pelo menos por um. E no seu caso, você está aqui fazendo as perguntas, mas você tem junto com você zilhões aí de pessoas que te acompanham e é muito bacana poder produzir algum discurso que possa ser contributivo, né? Que possa participar da vida do espírito dessas pessoas. Uhum. Não é para que elas aprendam decorando e repitam aqui e acolá, mas é apenas para que elas considerem e usem isso para articular com outras coisas e aí formar outras ideias e seguir viagem, né? Como se fosse um grande quebra-cabeça onde eu colaboro aí com uma pecinha que, se bobear, ajuda a dar um colorido na produção intelectiva de cada um dos que estiverem ouvindo. Então, isso é muito legal. E acontece. Ou todo mundo que me encontra mente, mas todos me dizem isso. Quer dizer, graças a você, eu me toquei que... Uhum. E aí vem... Muitas vezes eu sequer vejo relação com o que eu tenha dito, mas não importa. Uhum. Né? Graças a você eu percebi que... E às vezes bobagens e às vezes coisas fundamentais da vida. Do tipo, graças a você pedi demissão do meu trabalho. Né? Por quê? Porque percebi que era uma relação inaceitável, abusiva, que a vida que me impunham era uma vida miserável. E quando você falou, eu me toquei na hora. No dia seguinte fui lá e falei, malandro, não vai mais rolar. Né? E claro, assume-se um risco, porque todo mundo precisa, ou muita gente precisa trabalhar e precisa das consequências do trabalho, mas ao mesmo tempo abre-se uma oportunidade para colocar no lugar uma atividade que seja mais enriquecedora, Uhum. que seja mais produtiva, né? Que tenha mais a ver com cada um. E eu acho que essa oportunidade é uma oportunidade que todo mundo merecia ter, sabe? Também acho. Não é possível que todo mundo tenha que trabalhar aonde tem vaga, sabe? Eu sei que não me tome por um doidivanas alucinado que não tem contato com a realidade. Eu sei como as coisas funcionam. Né? Eu trabalhei como professor antes de dar palestra, sabe? E era vermelho, 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 vermelho. Nunca eu dava aula numa faculdade, depois em duas, depois em três, depois em quatro, depois em cinco. Você sabe como é? Você começa a acumular contratos de trabalho. Eu tinha conta até no Mercantil Finasa, conta no banco do Ayrton Senna, conta no banco e era tudo um coisinha aqui, uma coisinha ali, juntava isso com aquele, e não conseguia nunca dar conta daquilo que era o esperado, né? E então eu não sou um alucinado, eu sei como as coisas funcionam. Porém, ao mesmo tempo, eu sei também que se tiver outras vidas para viver, ótimo. Mas eu aposto só nessa aqui. Uhum. Por quê? Porque sou limitado, porque sou espiritualmente rasteiro, porque sou um réptil, porque não entendi nada. Mas eu fico só com essa. E já que só tem essa, vamos caprichar nessa. E agora, como é que você vai caprichar na vida, ou seja, tornar-se um vivente virtuoso, se você passa um monte de tempo trabalhando num treco que não tem nada a ver?
E não é que não tenha nada a ver objetivamente. Não tem nada a ver com você. E isso já é suficiente para amargar a vida. Total. Né? É suficiente para tornar a vida uma espécie de... Né? Ou pelo menos tornar o trabalho um pedágio a pagar para... Né? Para estar vivo. Então, e aí eu tenho absoluta convicção de que todos os grandes valores da vida vão além disso, vão além da sobrevida, vão além do que é minimamente necessário. Muito embora, para alcançar todos os grandes valores da vida, seja necessário ter sobrevivido, seja necessário estar vivo. Mas ainda assim, não basta. Ninguém, isso é um desafio, né? Ninguém, na hora de pensar sobre a própria vida, se limita a justificar o seu esforço apenas por sobreviver. Ninguém. As pessoas dirão, eu estou lutando pela vida. Ponto. Imaginando aí um cara em dificuldades de saúde e tal. Bom, estou lutando pela vida. Mas é porque isto me permitirá um final de semana a mais com os meus filhos. Isso me permitirá mais um solo de violoncelo. Uhum. Isso me permitirá mais uma palestra. Isso me permitirá mais uma ida ao Maracanã. Né? Boa. Isso me permitirá mais... Então, quer dizer, veja, é claro que estar vivo é imprescindível para que a vida tenha valor. Mas nenhuma vida tem o seu valor reduzido a estar vivo. É preciso algo além. Né? E, portanto, o argumento de que eu preciso disso para, né, honrar aí o que tem que ser pago, etc., é um argumento que pode merecer da sua parte uma análise mais assim generosa com você. Em que sentido? No sentido de você se perguntar, será mesmo, né, que não dá para ir atrás de alguma atividade mais alinhada com as minhas disposições mais genuínas e essenciais? Será que não é só covardia? Será que não é só medo? Será que não é só acanhamento? Sabe? Porque às vezes, né? Velho, eu pelo menos estou aqui, sabe? Isso aqui ninguém me tira e tal. É um saco, é insuportável, Mas eu fiz uma prova, passei e tô aqui. Agora, eu daqui eu não largo de jeito nenhum. Então, veja, isso é você trocar o valor, muitos valores que uma vida exuberante poderia te trazer, por uma certa comodidade, uma certa segurança. Isso é uma escolha que você está fazendo, né? E talvez você pudesse arriscar um pouquinho mais. E isso talvez exija de você um tiquinho mais de coragem, né? De gestão do próprio medo. Né? E talvez o seu medo, ele não seja só uma questão sua, mas ele surja de todo um entorno que te amedronta, né? Que reforça o teu medo. Porque não falta gente do lado para dizer, não larga isso aí não, porque depois, aí é foguete, velho. Para arrumar outra coisa tá foda, né? É melhor segurar isso aí. E depois é o seguinte, trabalho não é coisa boa mesmo. Entendeu? Segura isso aí, se diverte depois e tal. Aguenta o tranco, entendeu? E aí, essas pessoas que às vezes até fazem isso na melhor das intenções, mas elas estão prestando um serviço profundamente empobrecedor, apequenador da vida, sabe? Uhum. E talvez elas façam isso para querer montar em torno delas um exército de semelhantes, né?
Mas e o cara que tá no sufoco, que encontrou ali um lugar pra ele, sei lá. É porque assim, lá onde eu morava, lá no Jacaré, lá no Rio de Janeiro, lá, a galera meio que pegava o que dava pra pegar pra se virar, cara. Eu lembro de um amigo meu que ele falava assim, cara, eu trabalho pra quando eu sair, eu sentir fome, eu posso comprar um salgado. E aí serve qualquer porra. Os caras trabalhavam em literalmente qualquer coisa, especialmente porque não era um lugar de, assim, muitas oportunidades, assim. Eu vim parar aqui quase que por acidente, sabe qual é? Fazendo isso que eu tô fazendo aqui hoje. Na verdade, bastante por acidente. Pelo menos até encontrar isso aqui. Porque a minha história... Se bem que no meu caso eu ainda me saí um pouco melhor porque eu consegui fazer faculdade, eu dei aula de inglês 7 anos, então eu entendo que você estava falando aí de dar aula aí, tá sempre no vermelho. Mas a verdade é que assim, eu conheci um monte de gente que tava só tentando se virar, meu irmão, e se faltar aquele ali, já era. Então, eu diria que isso existe mesmo e, claro, em última instância, é preciso não tem muito se que conservar fazer. Vivo, claro. Mas eu acho que a tua própria trajetória, se você me permitir, é indicativa de que é possível. Uma outra fresta sempre existe. Eu não me lembro se comentei com você, mas tem um grande amigo que estudou comigo na faculdade, depois mudou-se para o Rio de Janeiro, trabalha hoje no consulado americano no Rio, e o filho dele foi seu aluno de inglês. Que legal. E assim, os elogios foram assim, sério? desbragados, assim, pô, cara, o melhor professor, todo mundo queria ter aula com ele. Isso é verdade. Cara do caralho, espetacular e tal. Ó, peraí. Para você chegar no ponto, né, de ser avaliado por jovens que têm uma ótima formação nas suas escolas, etc., que estiveram no estrangeiro, foram aos Estados Unidos, dominam um pouco do idioma, estão o tempo inteiro em contato com o idioma e reconhecem em você um caminho para o aperfeiçoamento do idioma, porque o teu trabalho é um trabalho de excelência. Para você ter chegado nesse ponto, não foi fazendo gracinha na vida. Não foi. Não tente me convencer. Por quê? Porque, claro, haverá talento. Isso não há dúvida. Mas haverá esforço. Eu sei porque aqui e acolá, alguma aula que preste eu já dei. E assim, isso foi às custas de dar muita aula, de repetir muita coisa, de errar muito, de sofrer bastante, de se empenhar muito, de não se acovardar ante fracassos, etc. Então, veja, você simplesmente minimizou, dizendo, eu estou aqui agora por acaso. É claro que o acaso participa da vida de todo mundo, mas, desculpa, antes de estar aqui, eu sei, porque me contaram, e eu sou fofoqueiro, né? Que você já esteve brilhando como professor em instâncias onde a avaliação é criteriosa e rigorosa, não é qualquer um que engambela, não. Então, eu tenho certeza de que, claro, você terá tido ao longo da tua vida provavelmente a sorte de uma ou outra orientação inspirada e bem-vinda que te disse, o cenário atual talvez não seja aquele em que queiramos continuar, mas há 2 ou 3 caminhos possíveis e se você cair de cara, até porque a derrota já está dada como realidade. Então, quer dizer, a vitória será uma façanha. A única chance que você tem é entrar para arregaçar. Você, sabe, você não pode entrar para administrar o resultado, porque você está perdendo de 5-0.
né? Não pode entrar para administrar o resultado. A vaca já foi pro brejo, cara. Então, né, vamos encarar os caras. Mais ou menos como fez o seu time no Campeonato Mundial. Eu torci muito pelo seu time e pelos times brasileiros contra os estrangeiros. E a torcida do Flamengo deve se orgulhar muito do seu time. Por quê? Perdeu? Sim, perdeu. Mas perdeu na trocação. Perdeu. Já estava perdido antes de começar, né? Até porque, digamos que os primeiros minutos não ajudaram, né? É verdade. Mas depois dali, peraí, meu irmão, agora, né? Tipo Rocky Balboa, a partir de agora eu não caio mais, né? Eu não caio mais. Agora esse cara, ele pode até bater, mas ele vai apanhar também. E vocês saíram pra briga. Coisa que muita gente não faz. Então eu fiquei orgulhoso do time. Não é o meu time, mas eu fiquei orgulhoso do time. E os outros brasileiros, de certo modo, também lutaram e fizeram a sua parte. Mas o jogo do Flamengo contra o Bayern é um exemplo de um jogo em que o time entregou tudo o que tinha. E isso é merecedor de todo tipo de aplauso. Então, eu fiquei muito orgulhoso mesmo de ver como é que o Flamengo se viu com aquilo. E eu acho que tem um pouco a ver com isso que você me pergunta, né? Porque existem momentos da vida que você olha de um lado, olha do outro, olha para frente e diz, bom, agora é comigo. E é assim, é ganhar ou ganhar.